Hoje, a novela da vida real especial traz a história de Oswaldo Rodrigues, um funcionário de empresa de cerâmicas que sofreu por anos com problemas na locomoção devido à hérnia da coluna vertebral. Confira essa história emocionante. Foi assim, eu trabalhava cerâmica, e cerâmica faz tijolo, telha. É um serviço muito apressado e muito corrido. E esse serviço me maltratou muito as costas, porque na época de chuva a situação era pior mais ainda, porque tinha que puxar aquele carrinho, e o carrinho, né, o tanto de lama era tão grande que precisava esforçar para que puxasse e o carrinho saísse da lama. E através disso, de vez em quando, dava aquela dor. Eu reclamava muito, porque era dia e dia, puxar carrinho cheio de tijolo, né, com muita lama. Era muito sacrificoso mesmo, muito doloroso. Até aí, ele já sentia as dores de noite e não podia dormir. Então isso também agravou bastante. Era muitas dores, era muitas câimbras na perna, até exatamente os sábados, que eu era novo, mas dá para lembrar. Aos sábados eu ia com ele para esse serviço pesado, que realmente era pesado, cerâmica a gente sabe como é que era. Existia muita chuva, sol quente, era bastante desgastante para ele. Mas era justamente o que ele falou, era bastante cansativo, principalmente a parte das costas, que tinha que fazer bastante força, entendeu? E era complicado. Aí eu tomava bastante Voltaren. Por quê? Porque através do Voltaren é que melhorava a dor. E quando a pessoa toma esse medicamento, o certo é a pessoa descansar. Ir para casa e descansar. Mas só que no setor de serviço que eu estava, eu não podia parar. Então era tomar o remédio e voltar ao serviço novamente. E aquilo foi várias vezes acontecendo a mesma coisa. E sempre, quando piorava, eu tomava o remédio. E só que esse medicamento, quando a pessoa não pode tomar muito, porque ele prejudica o estômago. E foi através desse medicamento que eu tive uma hemorragia no estômago. E essa hemorragia, ela estourou a tripa da parte do estômago. Então eu tive que fazer, ela estourou. No caso, deu pressão e ela estourou. E nisso que ela estourou, o que acontece? Tive que fazer uma cirurgia às carreiras, de emergência. Eu e meus irmãos, a gente ficou bastante preocupados e a sair da ausência dele, que ela ficou com a gente, nunca abandonou, ela cuidou, tomou conta. A gente sempre pedia como é que era a situação, a gente sempre pedia de saber notícias, como é que ele estava. Era a véspera de carnaval e foi uma dificuldade triste, aquela forte dores. E eu levei mais de 12 horas para ser atendido. E com aquela dor muito forte e o hospital superlotado. E eu tive que parar no corredor porque não tinha leito desocupado. Então, eu fui ser atendido, eu cheguei na madrugada de sábado para ser operado no domingo, devia ser umas 10 horas da manhã. E essa cirurgia teve que ser às carreiras, pressa. Quando eu fui ver ele já estava internado. Já tinha feito a cirurgia já. Aí foi que eu fiquei lá tomando conta dele 8 dias dentro do Ferreira, sem sair para nada. Deixei os filhos em casa e fiquei com ele 8 dias lá cuidando. Teve umas 2 semanas internado, aí depois fui embora para casa. Depois dessa cirurgia, devido a levar um bom tempo deitado, depois começou passando essas dores. E essas dores, aí fazia exame, aí essa hérnia apareceu. Isso que apareceu, eu fiquei praticamente impossibilitado, da cintura para baixo. Dava muita cãibra, eu não tinha força nas pernas para poder andar. E com aquilo que eu não tinha força, para eu poder se mover, eu tinha que se calçar em alguma coisa. Inclusive até para poder para poder sair, né, eu tinha que ter auxílio de uma pessoa. Ele tinha dormência, ele acordava de noite com os pés, com as pernas toda torta.
Aí eu tinha que pegar o álcool correndo e passar nas pernas dele, mas não dava uma vez só não, era várias vezes na noite. Não dormia direito? Não dormia direito. E não podia andar sozinho, né? Porque essas câimbras, ele não podia andar sozinho. Era aí que veio, ele foi na secretaria, fez processo, né? Para poder obter a muleta. Aí, por causa da muleta, aí ele andava sozinho por isso, por causa da muleta. E através desse auxílio eu tive que fazer o quê? Ir na Secretaria de Saúde para que eles me dessem um encaminhamento para que eu usasse a ambulância. Eu não tinha possibilidade de andar. E eu usei a ambulância era para mim, era um almoço e janta. Por quê? Porque eu tinha que usar a ambulância para sair, para ir para o médico, fazia fisioterapia. Eu só ficava em casa sábado e domingo, porque eram os dias que não tinha sessão. Eu conheci na Ídolo, fazendo piscina, fazendo fisioterapia junto. E quando a gente conheceu, pegou uma amizade muito grande, que aí a gente acompanhava, sendo que ele estava, na época, ele estava pior do que eu. Ele começou a ficar completamente debilitado, dependia de ambulância, dependia de pessoas, tá aí a minha mãe, como ele deu exemplo, que nunca abandonou ela, os meus irmãos, a gente sempre ficava junto ali. Foi bastante complicado, porque você, ao mesmo tempo, você precisa de um pai para ficar perto, mas ao mesmo tempo também você precisa de um carinho, para andar. E ele ficar, apesar desse mal que ele começou a ter de determinada data para cá, realmente ficou bem difícil. Pra gente, nós, filhos, amigos, era bem difícil. Em meio ao sofrimento, Osvaldo conhece o Evangelho de Jesus por meio da Igreja da Graça em Campos. O missionário esteve aqui em Campos três vezes. Aí ele me chamou, vamos lá que vai ter, o missionário vai vir. Eu disse, eu não posso ir por causa do meu serviço, né? Eu não podia faltar. Aí eu falei, você quer ir, você vai, porque lá, quem sabe em nome de Jesus que você recebe uma benção. Aí eu ativei ele, se a gente veio, vai. Aí eu queria ir com você, eu falei, não, vai. Aí ele pegou e foi. Chegou lá o atual pastor que era na época, era o pastor Wilson Nobre, né, que ele hoje está lá no Rio, né? E ele foi na terminação da reunião, aí ele foi, convidou o público que estava lá, né? Que era muita gente, aí ele foi e falou que quem quisesse participar de uma reunião que ia ter de família, que era para poder ir na igreja. Aí ele começou indo. Aí na época a igreja não era aqui na 13 de maio, como é hoje, era na Beira Rio. Aí ele começou indo. Lá depois acabou de construir aqui e foi a inauguração. No dia 1º de julho de 2012, o pastor Rogério Postigo realiza o culto de inauguração da nova Igreja da Graça em Campos. Eu vim segurado, minha esposa, porque na época nós não era casado, a gente era separado. Então, mas ela sempre teve muito cuidado comigo. Por ela, eu não saía para lugar nenhum sem sentar junto com ela, né? Mas só que aí ela veio também e ela foi, me ajudou. Aí eu vim, ela me segurou, né? E um de um lado, outro de outro. Aí, mas a gente vimos, até que chegamos até aqui. Mas a igreja estava super lotada. Então, aí devido ao problema que estava acontecendo comigo, então encontrei uma pessoa que cedeu o lugar. Cedeu o lugar para mim. E o pastor Rogério chegou e estava conversando, aí depois ele foi e falou que tinha uma pessoa lá dentro e que não podia andar e estava com deficiência da cintura para baixo e que essa pessoa necessitava de condução para poder levá-lo, né? Levá-lo para fazer os afazeres, e que realmente era verdade, né? Levava para fazer fisioterapia, levava para tudo quanto é lugar. E o pastor Rogério, né, começou dizendo que tinha uma pessoa aqui que ele sabia que tinha uma pessoa que
que ia ser curado aqui, naquele dia, naquele momento. E o pastor Rogério foi e começou a falando, e que tinha essa pessoa, e eu fiquei parado, né? Aí ele ficou assim, aí eu olhava para ele olhava para mim, eu dizia, eu tentando, vai, mas nada de eu abrir a boca, eu olhava, dizia para mim, vai, e ele olhando e tal, daqui a pouco ele levantou. Aí eu levantei, uma distância longa, de lá de trás até aqui em cima, o pastor Rogério olhou assim e falou assim, ah lá, é você mesmo. Quando ele falou que era você mesmo, aí eu abaixei a cabeça e falou assim, oh, meu Deus está te dizendo, meu Deus está me dizendo aqui, que é para o Senhor vir aqui, mas o Senhor vai vir aqui, para quê? Né? Que o Senhor pode. Aí eu virei e falei assim, eu falei para minha esposa, falei assim, mas como que eu posso, eu não estou podendo andar? Foi? Aí falou, aí quando eu falava aqui, ele respondia lá, não, mas o Senhor falou, o Senhor falou comigo que o Senhor pode vir até aqui. É só ter fé. Eu não tocava o chão, minhas pernas eram todas dormentes, eu não sentia o chão. Então aí eu falei para ela assim, falei assim, se ele falou, eu vou. Aí eu apoiei nela e levantei. Nisso que eu levantei agarrado com a muleta. Aí só que, para mim poder andar, tinha muita gente, o pessoal teve que levantar tudo para eu poder sair, né, do canto e ganhar o corredor. Então o corredor muito cheio, aí o pastor Rogério falou só, abre caminho aí para ele passar. Aí eu abri o caminho e eu fui devagarinho. Aí eu fui, comecei andando. Tá bem, consegui chegar até lá. Aí ele foi, virou, né? Aí me fez as perguntas, aí eu fui e falei para ele qual é o motivo. Eu já estava firmando, mas eu só não sentia a perna. Aí foi a hora que eu consegui chegar até no altar. E depois que o pastor orou e conversou comigo, aquela dormência começou a passando, comecei a sentir o chão, mas no fundo eu já estava da onde eu saí, eu já saí chorando, porque só em pisar, só eu sentir um pouco o chão e firmar, aquilo para mim já era tudo. E eu não imaginava a alegria, a maravilha que Deus tinha que fazer na minha vida. Eu não imaginava quanto Ele tinha muito mais para poder fazer, porque o que Ele fez para mim foi muito mais daquilo que Ele tem para fazer, né? No dia da inauguração, que ele foi curado, deixou a muleta, no mesmo dia ele deixou a muleta. O depoimento que ele fez anteriormente da amuleto, no dia eu estava aqui, eu não acreditei. Foi um fato que realmente, apesar desse fato, já conhecia Cristo, já ouvia os mandamentos, mas não tinha ainda aquela fé perfeita. A fé perfeita foi justamente no dia que, aquele dia realmente, a vida dele mudou e as nossas que somos filhos, né? Ele falou, são 5 filhos, os 5 filhos ficaram completamente abismados com o que tudo aconteceu. Ele jogou a muleta e foi completamente um fato inacreditável, coisa que passa dia, passa ano, mas a gente não vai esquecer desse dia. Foi bênção. E Deus realmente operou maravilha na vida dele naquele dia. Isso foi numa segunda-feira à noite, do dia 1º de julho de 2012. Quando foi uma terça-feira, dia 2, quando eu chego em casa, eu tive aquela ira, mas tão grande, daquela muleta, que eu não queria ver aquela muleta na minha frente. Eu fui, virei e falei, assim como eu não quero para mim, eu também não vou ceder você para ninguém. Porque assim como Deus me curou, vai curar também quem depender de você. Para mim foi uma benção, foi uma maravilha, porque quando a gente saía, ele saía com a muleta. A gente não podia nem sair de mão dada na rua, porque as mãos dele estavam ocupadas com a muleta. Hoje em dia não. Hoje em dia é uma benção. Eu não sentia mais dores, eu não sentia mais, eu não tinha mais aqueles problemas mais na perna,
Aquelas dormências que tinha na perna, aquelas cãibras que era sensível, que era demais, era uma em cima da outra, sabe? Eu não tive mais. Aí melhorou rapidinho, graças a Deus, melhorou rapidinho. Foi aquilo que você falou, que ele andava com a mulher também, entendeu? Jogou a mulher de mão, falei, o que é isso, irmão? Ainda brincando com ele, que é isso, irmão? Essa mulher está assim, andando assim, rapidinho assim, é a bênção de Deus, irmão. E depois daquela época, aí eu comecei frequentando aqui direto. Comecei frequentando uns dias de culto e aquilo foi uma maravilha. E através dessa cura dele, né, através dele conhecer a palavra, né, conhecer Jesus, foi aonde a gente voltou, porque a gente aí já era separado na época. 10 anos a gente era separado. Eu pedi a Deus que eu precisava de uma pessoa comigo. Porque eu vivia só, porque a palavra dele, ele diz na palavra dele mesmo, porque o homem não pode ficar sem a mulher e nem a mulher pode ficar sem o homem. Eu comecei buscando. Depois ele começou buscando sem o outro saber que não estava buscando para o outro. E com isso, eu falei assim, então, e por causa de que eu estou só? Então, já que o senhor começou, eu sou termino. Mas só que eu não sabia que ia ser ela. Então, quando foi um belo dia, eu encontro com ela no centro. Ela foi e me pediu para pagar uma conta dela de telefone. Foi? E naquilo nós começamos conversando. Era assunto familiar. Mas naquele dia foi uma coisa mais diferente, sabe? Então ela foi para o serviço, eu encontrei com ela, começamos a conversar. Eu falei assim, tá bom, então eu vou apanhar. Aí apanhei. Então, e no dia de entregar, aí começamos a conversando. E daquele dia para cá, aí voltou. Aí ela voltou nós voltamos a conciliar. Então eu virei e falei para ela, né, você quer casar comigo? Nós vamos aqui. Me convidou, foi uma alegria para ele, muito grande para ele, para ela, me apresentou ele. Eu falei, irmão, é esse? Aí quando contou que tinha 4 ou 5 filhos, né? Eu disse, irmão? Aí ele falou assim, não é casado não? Não. Eu falei, irmão, mas aí temou, falou, não, mas antes de nós não casar, né, é amizade para lá e para cá só, né? Mais nada. Aí ele, tá legal, tudo bem, irmão, só fico ali na festa, vamos morar juntos, se Deus quiser, quando a gente se entregar mesmo para Deus. Eu falei, amém, irmão. E nós hoje somos casados, sabe? Nós somos muito felizes, sabe? E eu estou muito satisfeito com o Deus que eu estou servindo e graças a Deus eu só tenho mesmo que agradecer. Nós casamos, né? Estamos felizes, eu batizei também na igreja, né? Mesmo ser convertido, eu e ele. E hoje em dia só bênção, só vitória. Em nome de Jesus. Maravilha, eu acho que só tenho realmente que agradecer a Deus e primeiramente sempre a Deus, porque o querer de filhos, amigos, é que ele se reconciliasse. E ele realmente procurou servir a Deus aqui na Igreja Internacional da Graça. Ele correu atrás de todos os objetivos depois do milagre. Até hoje, qualquer discussão, qualquer desavença, eu não espero nada além dele, a não ser uma palavra de conforto. Tem nós que somos filhos, eu, o Edervaldo, que hoje não está aqui por motivos pessoais, mas qualquer hora que a gente ligar pedindo uma palavra de conforto, ele tem uma palavra de conforto para dar. Os filhos também tá indo para a presença de Deus, está sendo uma maravilha. Osvaldo se patrocina a obra de Deus e a prosperidade se torna uma realidade na vida do casal. Através do patrocínio, eu não tinha casa, né? Morava em casa dos outros, sabe? Mesmo quando nós estávamos juntos, nós morávamos em casa dos outros. Morava em casa emprestada. Nessa época a gente morava em casa emprestada. E depois, através do patrocínio, através de eu aceitar Jesus me deu uma casa. Ele me deu 2 casas. Na época que ele me deu a casa, na época que eu ganhei a casa,
eu ganhei a casa adaptada do jeito que eu era, né? Então, a casa adaptada da cozinha ao banheiro. E depois que eu melhorei, que eu não falei que eu não precisava mais daquilo, então eu pedi a Deus que eu queria trocar aquela casa, que eu não queria ficar naquela casa. Porque aquela casa não tinha mais sentido para mim, né? Então, eu pedi a Deus e dentro de um mês, Ele enviou uma pessoa para que fosse na minha casa me procurar sem me conhecer, sem nada, sabia meu nome, meu endereço, chegou na minha casa, me chamou para fazer uma troca. Na hora de trocar nome e telefone, né, na hora que eu vou, falo para ele, né, meu nome é Osvaldo. Aí falou para a esposa dele, porque a esposa dele antes chegou para ele e falou que era para ele andar devagar na comunidade, porque o pessoal estava olhando. Então ele virou e falou assim, que nada, qualquer coisinha, se alguém me perguntar, eu falo que eu vou procurar o Osvaldo. Mas ele sem me conhecer e sem saber quem era. Mas só que ele falou por falar. E geralmente foi na casa que ele chegou, foi de Osvaldo. Então nós trocamos a casa, e através dessa troca é onde eu vivo hoje. Hoje eu vivo numa casa normal, sem adaptação, sem nada. Porque aquela casa que eu vivia, eu já não gostava dela, pelo problema que estava acontecendo. Aí depois que ele conheceu a Igreja da Graça, ele foi curado na Igreja da Graça, conseguiu, né? Deus botou a casa própria na mão dele, ainda restituiu o casamento que a gente casamos. Uma maravilha, só vitória. Hoje ele é um cara completamente transformado. Hoje ele tem a minha mãe de volta, a esposa, os filhos que há muito tempo não deram a atenção necessária que ele precisava. Hoje ele tem tudo para perto, ele tem a própria casa dele. E a prosperidade, eu tenho fé em Deus que vai sempre aumentar, não vai parar por aí não, se Deus quiser. Então, é um agir de Deus na minha vida. Então, quer dizer, Deus me deu a minha esposa novamente de volta, a minha família que estava longe, voltou tudo para mim, sabe? E hoje em dia eu vivo muito satisfeito e seguindo a obra do meu Deus e seguindo, fazendo aquilo tudo que Ele quer, né? E orando e pedindo para saber o que Ele quer que eu faça, esperando a resposta. E eu estou aguardando, mas firme ali, sem sair do chão. E graças a Deus. Deus é maravilhoso, não tem como duvidar disso, e como é bom ver o irmão sendo abençoado. Como Deus agiu na vida desse irmão, também pode agir na sua. Não importa há quanto tempo você tem esse problema, essa enfermidade, Deus pode mudar a sua história. O primeiro capítulo do livro de Atos diz que o Espírito Santo veio para habitar na vida dos salvos e dar a eles condições de viver a vida cristã todos os dias vitoriosamente. E Deus pode dar essa vida de vitórias. Basta você aceitá-lo e crer que Ele pode fazer coisas maravilhosas. Nós ficamos por aqui. Deus te abençoe e até a próxima.